Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo de número 10 de 2 aos Coríntios, né? Os irmãos que estão pelo Instagram, ontem a gente não conseguiu manter a transmissão no Instagram. Não sei o que estava havendo, não sei se era o fundo musical que fez o Instagram estar derrubando a nossa live, né? Eu espero que hoje se sustente em nome do grande, o Senhor Jesus. Amém? Estamos pelo Instagram da Rádio Tamandaré, estamos pelo YouTube da Rádio Tamandaré, também estou pelo meu Facebook, material que vai para o nosso canal de ministração da palavra, que é o Acorda Bênção, né? Louvado seja Deus. E chegamos ao capítulo 10 de 2 aos Coríntios, em que tem como epígrafe, eu já vi isso em algumas outras Bíblias, Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. Teremos muita coisa para compartilhar aqui com os irmãos, mas eu quero pontuar, por exemplo, algumas questões que vão esclarecer porque os editores das Bíblias colocam como epígrafe, né, como tema, a defesa da autoridade apostólica de Paulo. Nós lemos em 1 de Coríntios, por exemplo, que havia na igreja em Corinto, né, aqueles que demandavam uma situação, vamos dizer, litigiosamente eclesiástica. Quando diziam um é de ser de Paulo, de Apolo, outro de Cefas, né? E que Paulo, ele diz que nós, na verdade, não somos nada, né? Mas Deus é quem abençoa o que planta, porque é Deus quem dá o crescimento, tanto ao que planta como ao que rega, né? E é quando Paulo ele fala que, associando, eu normalmente costumo associar, quando eu falo de eclesiologia, Filipenses capítulo 1, versos 15 ao 18, com essa fala de Paulo em Coríntios, que Paulo não tinha problema nenhum com quem aparecesse na esquina, na rua, do outro lado da avenida, na praça, seja em qualquer espaço que fosse, galpão ou quiosquezinho, né? Eu acho interessante a coragem de algumas pessoas. Eu nunca fui crítico, destrutivo, né? Mas eu, dia desses, achei muito interessante que eu passei em uma avenida e não tem essas galerias pequenas, quiosquezinhos, né? Tipo assim, é pro cabra alugar e fazer um fiteiro, e cabe muito mal mercadoria. O atendente fica até do lado de fora, de tão pequeno que é. Aí eu passei, dia desses, tinha uma galeria assim, em um determinado lugar, e eu vi que ali tinha a placa de uma igreja. Um servo de Deus corajoso alugou aquele espaço pequenininho, colocou 3 cadeiras, eu acho que tem, se tiver muito, 3 cadeiras. E ele abriu lá uma denominação. Alguns outros pastores vão criticar, vão chamar de igrejola, vão chamar de mercantilismo, vão chamar de seja lá o que for. Bem, eu não conheço a pessoa para julgá-la, e mesmo que a conhecesse, meu papel não é ser juiz. Mas eu achei corajosa a atitude do irmão. Ele, ou uma irmã, não sei, né? A pessoa entende que tem um chamado e está fazendo jus.
ao chamado que ela, pessoa, tem do pastoreado, não é? Da obra missionária, do apostolado. O título apóstolo, ele é dado aos discípulos de Jesus porque eles testemunharam, andaram com Jesus em vida, testemunharam os milagres de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Eles acompanham até a ascendência de Jesus a partir do Monte das Oliveiras. Então, para ser apóstolo, tinha que ter essas biografias. Tinha que ter andado com Jesus, testemunhado seus milagres, sua morte e a sua ressurreição. Paulo, ele defende o seu apostolado porque ele testemunha os milagres de Jesus através da invocação do seu nome. Ele vê Jesus quando vai a caminho de Damasco, e aí ele tem o conhecimento da ressurreição de Jesus Cristo, da sua ascensão aos céus e o chamado que o Senhor dá para ele, independente de qualquer coisa. O chamado que o Senhor dá para ele. O Senhor institui apóstolo entre os gentios. E tchau, acabou. Mesmo que ele tivesse tido nenhuma dessa biografia, Jesus é quem o sela. Jesus é quem o nomeia. Jesus é quem o credencia. Jesus é quem o contempla com essa condição apostólica. E o mais é que Paulo desenvolve isso na prática. É através do apóstolo Paulo que frentes evangelísticas são abertas, onde os outros apóstolos não foram, não estiveram. Paulo faz 3 viagens missionárias, né? E acontece de ele desbravar, louvado seja Deus, o evangelho onde ninguém nunca tinha ido pregar, onde ninguém nunca tinha ido evangelizar. Paulo faz chegar o evangelho de Jesus e estabelece ali igrejas que depois ele visita na medida do possível, e quando não, ele escreve cartas orientando e recomendando os irmãos à fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, Paulo, ele é aquele que dá fruto do seu chamado. Paulo dá fruto do seu chamado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jerusalém, Cesareia, Alexandria, Roma, são lugares que Paulo abre frentes evangelísticas e o evangelho é disseminado no mundo de então. O evangelho é disseminado no mundo de então. Louvado seja Deus. Então, a autoridade apostólica de Paulo vem do chamado do Senhor, não é? Da instituição que o Senhor faz de sua vida,
e vem do trabalho que ele realmente presta ao reino. Não era uma vaidade de Paulo, não era uma ostentação de Paulo ser chamado de apóstolo. Nesse capítulo 10, ele defende isso. Ele fala de nem se gloriar disso. Ele fala de nem se exibir, ele não fala nem de se amostrar com isso, ele não fala nem de meu Deus, ostentação, ele nem fala disso. Ele nem fala de destaque, ele nem fala de status, diferentemente do que nós temos nos dias de hoje. Para muita gente, ser pastor já é fichinha. A turma quer ser chamado de apóstolo, de bispo. Alguns, de repente, vão querer já serem chamados de semideus. Eu tenho uma abordagem sobre isso no canal do Acorda Besta, que até o título de doutor em divindade a turma inventou já, né? Doutor em Deus, especialista em Deus. É um título honorífico dado por algumas instituições, mas entende que é muita questão de ostentação eclesiástica. Eu até faço uma abordagem que a palavra autoridade eclesiástica não tem fundamento bíblico. Você vê em epígrafes. E o que são as epígrafes? São temas dados pelos redatores das Bíblias de estudos, ou das Bíblias das casas publicadoras. Mas você não tem um texto bíblico sagrado falando disso. Porque aí a função pastoral, a função missionária, a função apostólica, as funções preconizadas em Efésios capítulo 4 e 11 seriam destaque. E não são destaque. Porque não são cargos. Ser apóstolo não é cargo, ser profeta não é cargo, ser evangelista não é cargo, ser pastor não é cargo. E aqui em Efésios 4 e 11 tem doutores. Isso também não é cargo. Isso são funções. Porque cargo, volto a dizer, cargo é ser presidente, tesoureiro, secretário. E cargo inspira destaque. E em nosso meio, o único que merece destaque é Jesus. O único que merece destaque é Jesus. Paulo fala, inclusive, de não se gloriar fora da medida. É porque a glorificação que Paulo tinha, ou a alegria, aqui no sentido de gloriar-se é alegria, era o fruto do seu trabalho, que eram as conversões, que era a qualidade de vida dos irmãos, o exemplo dos irmãos, como ele se gloria em um fato dos irmãos de Corinto serem prestativos e generosos. Ele se gloria da igreja de Corinto, ser uma igreja que não lhes faltava nada, porque eram cheios de fé, cheios de conhecimento, cheios dos dons espirituais. Tinham muitos problemas, e Paulo cuida de tratar desses problemas. Mas ele se alegrava pela igreja de Corinto, exceto, claro, os problemas, e que eram problemas pontuais, sérios, graves, em que ele cuidou de reparar na sua primeira e na sua segunda carta. Não é? Mas quando ele vem defender aqui a sua autoridade, ele vem se referir a o seu posicionamento na igreja. O seu posicionamento na igreja. Ele vem se referir às questões que ele tratava com os irmãos, que não eram outras a não ser as questões do reino
as questões do reino, voltadas as atenções para Jesus Cristo, é quando ele trata da convergência das mentes à pessoa de Jesus, que é quando ele se refere a levar cativo o entendimento, a obediência de Cristo, no versículo de número 5. Então Paulo não está medindo força com os carnais. Paulo não está medindo força com os sem entendimento, como ele diz nesse capítulo 10, leia esse capítulo 10 depois, que em outro momento Paulo chama de menino, e em outros momentos aqui Paulo chama de carnais. Porque eram pessoas que encaravam o reino como algo secular, encarava o reino de Deus como algo mundano, encarava o reino de Deus como uma instituição humana, encarava a igreja como uma organização terrena, uma instituição qualquer. Aí Paulo se incomodava com esse pessoal, mas também não dava muita atenção a eles, porque em outros momentos nós já vimos, não usando as palavras de Jesus, mas Paulo fazia menção disso, que eram pessoas que deveriam ser tratadas apenas como números, né? Eram pessoas que, infelizmente, não se deveria perder muito tempo e dar uma atenção exagerada da mídia. É quando ele fala de serem carnais. É quando ele fala nesse capítulo 10, deixa eu achar aqui essa expressão, né? De que eram pessoas que infelizmente não estavam tendo o entendimento real do que significa igreja, evangelho, reino de Deus, porque andavam segundo a carne. E aí, andando segundo a carne, a dimensão não é espiritual, claro, não tem nem como, né? Pois bem, Paulo usa de muito critério para tratar do assunto, o que eu estou tentando fazer aqui. Mas vamos lá. O ser apóstolo nos dias de hoje corresponde à tarefa missionária. Se você é o desbravador, se você é uma pessoa que abre frentes evangelísticas, se você é a pessoa que implanta a igreja, entende? Aí você é um missionário nato, e aí você está concomitantemente desenvolvendo um trabalho apostólico. Não há problema nenhum em ser chamado missionário, em ser chamado apóstolo, não há problema, porque você está fazendo isso. Uma coisa é você ser, outra é ter o título. Outra é você ter o título, outra é você ser. Eu estava falando dia desses com um irmão, porque eu quis estender a ele o convite da primeira conferência da COIDEM, uma convenção que eu presido há 22 anos.
E eu o convidei e ele disse: pastor Amaro, eu não tenho título de pastor, de evangelista, de missionário, de nada disso. Eu só faço a obra e nem estou preocupado com isso. Aí eu disse: muito bem. Ele até fez uma crítica de pessoas que deixaram isso subir para suas cabeças. Aí eu disse a ele que ele faz bem não deixar isso subir para a cabeça dele, e eu espero que nunca suba. Mas, se ele já tem um povo que ele doutrina, que ele assiste espiritualmente, que ele acolhe, que ele trata, que ele visita, que ele assiste, ele já está desenvolvendo um trabalho missionário. Pode não ter o título, mas ele é pastor, ele é missionário, ele está na obra apostólica. Isso é inegável. Isso é inegável. Aí ele disse: não, pastor, eu também não estou procurando. Eu digo: amém, glória a Deus. E isso é o bom. O ruim é quando acontece como algumas pessoas já me procuraram: e pastor Amaro, me unge para isso, me unge para aquilo outro. E aí eu vou procurar os frutos dessa árvore que a pessoa se nomeia e não acho. Aí eu digo: minha bênção, eu não trabalho assim. A instituição que eu respondo juridicamente, a gente não trabalha assim. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Não adianta eu ordenar a pessoa ao pastoreado se a pessoa não é pastor, de fato. Não adianta eu ordenar a pessoa a ação missionária, a função missionária, ao presbitério, ao diaconato, a função evangelista, se a pessoa, meu Deus, não entrega uma literatura. Se a pessoa não desenvolve aquilo que diz jus à função eclesiástica. Lembro, função eclesiástica. Então não tem para que estar buscando uma coisa que a pessoa não é. Conheço muita gente que tem título de pastor, mas não é pastor. Eu conheço muita gente que tem título de missionário, mas não é missionário. Conheço muita gente que tem título de apóstolo e não é apóstolo. Porque não são implantadores de igrejas. Não são pessoas que abrem frentes evangelísticas. Como eu conheço pessoas que têm um título de bispo e não são bispos. E conheço pessoas que têm o bispado, mas não têm um título. Porque ser bispo é ser pastor que pastoreia pastores. Como presbítero é um pastor local. Ser presbítero é um pastor local. Não existe grandeza. Quem criou essa hierarquia na horizontalidade, na verticalidade, de baixo para cima ou de cima para baixo, foram nós, homens. Está tudo errado. Biblicamente é na horizontalidade, porque é tudo igual. O que só muda é a responsabilidade e as atribuições. Porém, não é ninguém mais do que ninguém. Efésios capítulo 4, verso 11. Não é hierarquia. Isso aí é tudo na horizontalidade. É importante correlacionar isso a 1 Coríntios 12, para entender que são membros do corpo com responsabilidade sobre o próprio corpo. A cabeça é Jesus. Nós somos do pescoço para baixo. Porque nós somos membros com funções de responsabilidade sobre o próprio corpo. Ser pastor é um membro do corpo com responsabilidade pelo bem-estar do corpo. Ser presbítero e, enfim, como ser um evangelista, um missionário, um apóstolo nesse sentido, é o que leva esse corpo à expansão, ao crescimento.
para entender isso, tem que estudar a Bíblia. Não é nem teologia, nem seminário, porque seminário não ensina a Bíblia, eu já disse isso em um bocado de momentos. Quem quiser aprender Bíblia tem que ler Bíblia. Né? Louvado seja Deus. E a autoridade da gente não está no título que a gente ostenta. A autoridade está no nome de Jesus. Primeiro, porque é o nome de Jesus quem expulsa demônio. Eu já escutei muitos ministros orando assim, que eu acho errado. Segundo a ordenação que eu recebi. Poxa, ensinado é a mesma coisa. Porque quem cura o enfermo é Jesus. Quem expulsa demônio é Jesus. Segundo a autoridade que me foi confiada. Oxente. E o que é que tem a ver isso? Não é a credencial de pastor, não é o título de pastor, de apóstolo, de bispo, sei lá o quê. Que expulsa demônio, irmão. Demônio está nem aí para isso. Satanás está nem aí para isso. A enfermidade dos outros está nem aí para isso. E quem expulsa a enfermidade, demônio, e quem desfaz o mal e quem atrai a bênção, é o nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Há um modismo teológico que, quando você não está com os pés firmados na palavra, você envereda nele, que é terrível. Há um tempo atrás surgiu o movimento do positivismo teológico. Positivismo é uma corrente filosófica, né? Mas surgiu o movimento positivista teológico, e aí essa linguagem do profetizar, ela ficou com muita evidência e está até hoje ainda reinando nos púlpitos das igrejas. A turma não quer mais invocar o nome de Jesus. Está dizendo, eu profetizo. Jesus não ensinou a gente a fazer assim. Jesus mandou a gente invocar o nome dele. É por isso que a maioria da turma tem raiva de mim, porque eu corrijo essas heresias. Eu não digo o nome de fulano, de Beltrano, de Ciclano, nem nome de denominação. Mas as heresias que tem no segmento evangélico, quem combate está aqui. E eu combato à luz da Escritura Sagrada. É um movimento. Aí agora entrou as betes, com o movimento da profecia. Profetize. As betes agora estão. As betes são as apostas futebolísticas, né? Tem agora o movimento do profetize. Vê que vulgarização estão fazendo da profecia. Mas isso já está acontecendo faz tempo no segmento evangélico, na régua eclesiástica. Porque a gente não está mais pedindo, ó Deus, cura em nome de Jesus. A gente não está mais dizendo, enfermidade, em nome de Jesus, sai. A gente está dizendo, eu profetizo a tua cura. Eu profetizo a tua vitória. A gente não está mais fazendo o que Jesus mandou fazer. A gente está fazendo diferente. A gente, vírgula. Eu tenho me policiado para não cair nesse erro. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, quando ele aí é onde entra a questão de Paulo defender a sua autoridade apostólica. Está entendendo, irmão? Porque ele era firmado na palavra. A autoridade de qualquer está quando falamos a palavra de Deus. Porque o poder está na palavra. Por isso que Paulo, aí eu volto àquela abordagem que eu fiz de 1 Coríntios, se você não ouviu, está aí no YouTube Acorda Bênção, você pode ir lá e escutar a primeira, segunda, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo de Coríntios, está tudinho lá, tá? Coríntios todinho. E aqui no YouTube da Rádio Tamandaré está a partir, eu acho que do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele chama a atenção da igreja em Coríntios para que se pregasse a Cristo e este crucificado. Porque nessa época já viu as correntes filosóficas. E que Paulo chama tudo de efêmero, passageiro, e ele usa
outras expressões lá nos primeiros capítulos de Coríntios. Ele usa outras expressões, né? Louvado seja Deus. E ele chama a atenção para que fosse pregado Cristo crucificado, porque Cristo crucificado é a razão de haver cura divina. Cristo crucificado é a razão de haver perdão para pecados. Cristo crucificado é a razão de haver salvação, transformação, ressocialização de vidas. Cristo crucificado é o que faz o bem surtir efeito, a luz clarear, o sal salgar, o abraço, o aperto de mão fazer efeito. É Cristo crucificado que faz a vida ter sentido. É Cristo crucificado que nos dá satisfação existencial, razão para viver. É Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, porém salvação para os perdidos. Cristo crucificado. E nada de filosofia, coisa que volta a acontecer nos púlpitos das igrejas. Dia desse eu estava ouvindo uma pregação, que eu gosto de ouvir pregações, eu gosto. Não é nem para criticar, é para me alimentar, é para ser ministrado. Mas aí quando eu estava ouvindo um determinado pregador, eu dizia o nome dos filósofos que o cara estava abordando na sua pregação. Está falando sobre Descartes, está falando sobre Sartre aí, está falando sobre Merleau-Ponty, está falando sobre Aristóteles, está falando aí sobre... E isso aí dizendo o nome dos caras da minha cabeça. E só ouvi uma pregação. E cadê Cristo crucificado? E cadê Cristo crucificado? Entende agora por que Paulo defendia a autoridade apostólica dele? Que é Bíblia, Paulo dizia. Aqui é Jesus na veia. E aí ele diz, para terminarmos essa abordagem: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Louvado seja Deus. Eu entendo que é natural que a gente que tem conhecimento falar do que a gente conhece, é natural. E glória a Deus, o Senhor me deu uma freada antes disso. O Senhor me deu uma freada antes disso. Antes de eu querer, de repente, inconscientemente ou naturalmente exibir conhecimento, que quem me escuta percebe, eu não vivo fazendo a exibição de conhecimento secular. Claro que eu tenho que falar dentro do que eu tenho aprendido e estudado. Tenho que procurar falar direito, eu procuro me ouvir para me corrigir, eu procuro falar português direito, eu procuro usar a expressão correta, eu procuro melhorar na dicção, eu procuro ser persuasivo, ser entendido. Eu não vivo me exibindo, como alguém já disse. Você, como foi que disseram? Disse assim: você só quer ser o conhecedor da verdade. Você que só quer ser o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, não. Deus me livre. A verdade é o Senhor. Jeremias 10:10. Ó Deus, tu és a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a verdade. E eu tenho que defender Jesus. E eu tenho que defender a Escritura Sagrada. Eu me lembro que eu, dando uma escola bíblica na igreja que eu respondo por ela, juridicamente, eu dizia aos irmãos que foram 5 anos de teologia, mas tudo que eu ensino na igreja e tenho ensinado no rádio esses últimos 23 anos que eu passei nas madrugadas, fora os outros momentos, como esse agora que eu estou pela manhã, eu não ensinava o que aprendi em seminário, porque eu acabei de dizer, seminário não ensina a Bíblia. Ao contrário, eu mal tinha oportunidade do seminário que eu estudava, porque quando
me deram 2 oportunidades, eu desconstruí um bocado de... Eu desconstruí um bocado de pensamento teológico que tinha lá. Né? E eu me lembro que ajudei um colega a fundar uma denominação. E é triste isso, porque eu fiquei sabendo que ele, por trás, me vendeu, e me vendeu muito barato. Reuniu as pessoas e disse: vamos dar um dinheiro a Amaro, para ele cair fora do ministério, porque ele tem nada a ver com a nossa denominação. Eu tirei a barba no começo desse ano, eu estava usando barba. Eu gosto de barba, eu me sinto mais bonito. Eu tirei porque estava me sentindo já envelhecido, porque eu estava vendo o bigode quase todo branco, a minha barba estava toda branca, estava parecendo Papai Noel. Aí eu tirei a barba para me sentir mais jovem. Né? Aí ele disse: ele tem aquela barba. O problema não era nem a barba. Ele disse: ele ensina que a pessoa, à luz da Bíblia, ele diz, o colega dizendo de mim, ele diz que as pessoas podem cear sem ser batizada nas águas. Ele diz que a pessoa pode se batizar nas águas sem ser casada no civil. Ele diz que a pessoa assim, lá. Aí saiu pontuando verdades que são bíblicas, mas que as denominações fazem diferente. Aí nem precisou reunir para me tirar. Eu mesmo fiz a carta quando soube, entreguei e me ausentei do ministério. Não precisou me pagar nada, porque eu não sou mercenário, não fiz por dinheiro. Louvado seja Deus. Então a autoridade apostólica de Paulo estava em não combater com as armas carnais, mas com as armas espirituais. Porque a nossa batalha não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. Então, Paulo, volta a dizer, não tinha problema nenhum com quem se dissesse ser isso ou ser aquilo outro. O que Paulo preconizava, reivindicava até, era que nenhum outro fundamento fosse estabelecido, fosse estabelecido sobre o qual já estava posto, que é Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que Cristo é o mistério da nossa salvação. Amém? Você pode não ter entendido muita coisa, porque não leu, de repente, o capítulo 10 de Coríntios, 2 aos Coríntios. Vai ler e escute essa abordagem que você vai absorver melhor esse princípio. Esta palavra não é de dar muita glória, mas é de esclarecer, é de acordar, é de impactar. E se isto aconteceu, aí já não foi a voz de Amaro Correia que você ouviu, foi a voz de Deus, a voz do divino.